Olá, boa noite, bem-vindos a mais um estudo. Vamos buscar dar continuidade nas funções do perispírito. Algumas dúvidas ficaram na nossa conversa, na nossa reflexão, e vamos buscar trazer hoje um pouco mais de informação. Fiquem à vontade para colocar nos comentários, e nós teremos a maior alegria em buscar responder também as questões e os comentários. Vamos dar continuidade no nosso estudo de hoje, funções do perispírito. Influência da espiritualidade na geração, fecundação, que eu até disse que eu tinha isso guardado na memória, aí fui buscando, né? Lembrei do estudo no ESD, né? E aí nós chegamos no Segismundo, né, Paulo? Né? Chegamos lá na reencarnação dele, tudo aqui. Né? E só assim, eu entendo isso ser bem factível, né? Porque tem uma coisa que sempre eu questionei, é nascer, né, as crianças com um QI, né, bem acima dos pais, ou seja, né, intelectualmente bem superior aos pais. Não estou falando, né, cultural e nem acadêmica, né, a inteligência mesmo, né? Se é só genética de um com genética de outro, então você pode, vamos dizer assim, dar uma melhoria, né, na raça, por assim dizer, né? Vamos pegar um negócio bem simplesinho, mas não entendi esse salto que dava às vezes. Né? E nessa explicação, né, que tem no Missionários da Luz, isso me convenceu. Né? E é interessante, eu vou só trazer aqui, depois vocês fiquem à vontade, né, que bem no finalzinho lá, é, tem, tem uma resposta de diretor, né, que ele diz assim: se a mulher pode exercer sua influência decisiva na escolha do companheiro, né, também a célula feminina, na maioria das vezes, pode exercer a sua atuação na escolha do elemento que a fecundará. Claro que nos referimos aqui a problema de ciência física, sem alusão aos problemas espirituais, das tarefas, missões ou provas necessárias. Identificando-me o silencioso gesto de interrogação, o diretor observou: sim, porque nas obrigações determinadas de certos espíritos, na reencarnação, as autoridades de nossa esfera de luta dispõem de suficiente poder para intervir na lei biogenética, dentro de certos limites, ajustando-lhes as disposições a caminho de objetivos especiais. E dentro dessa obra ele diz lá também, né? Ah, mas é sempre assim? Ele diz, não é sempre assim. Né? A intervenção não é constante. Né? Ela segue um processo natural. Em algumas circunstâncias, sim, tem, né, essa intervenção. Né? Querem falar alguma coisa ou a gente toca para frente? Fica à vontade aí. Paulo, Você vai falou aí lá. da questão genética, né? Que muitos defendem contra a reencarnação, da memória genética, né? Que já foi provado que não existe, né? O Divaldo tem uma palestra muito boa, onde ele fala sobre provas científicas da reencarnação. E ele vai citando ali vários casos que o Dr. Banerjee estudou, né? Ao longo de muitos anos, né? E o Ian Stevenson também tem um livro que fala sobre a reencarnação na Europa. Eu tenho esses livros, inclusive, gosto de estudar essa parte científica, né? Que mostra que precisa se criar outra teoria, porque a teoria da memória genética não funciona, né? Inclusive, o Divaldo cita vários casos lá de uma criança que, Sarah Corbin, por exemplo, que nasceu na Inglaterra ali e que ele fazia contas de cabeça, né? Sem nunca ter na sua família alguém que pudesse ter estudado ou tido algum contato com qualquer tipo de aprendizado, né? Eram todas pessoas ali muito humildes, sem qualquer traço de conhecimento científico ou algo do tipo, né? E ele fazia contas de cabeça, né? Então,
e foi levado para ser estudado na Universidade da Inglaterra, e, enfim. E aí, quando o professor coloca lá uma potência no quadro, 8 elevado a 8 ou 16, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, ele dá a resposta certinho, né? E aí eles ficam fazendo conta por mais de meia hora, né? 8 vezes 8, 64, vezes 8, vezes 8, vezes 8, que não tinha calculadora, né? 1908 isso. E aí ele dá a resposta e eles conferem e tá preciso. E aí o professor pergunta, como é que você sabe? E ele fala, eu não sabia que sabia, até que sabendo eu soube que sabia. Né? Que é o gênio, né? O gênio, ele tem essa coisa, né? Então, eu não tenho nenhum livro aqui para mostrar para vocês, mas é exatamente essa coisa, né? Queria que vocês olhassem, por exemplo, para esse copo aqui, ó, nessa parte vermelha. Olharam? Uhum. Mas não leiam. Vocês leram? Por quê? Porque vocês sabem. Então é inevitável. O gênio, quando ele olha, ele sabe. Ele não consegue explicar, ele simplesmente sabe. Né? Então eu só mostrei, vocês já leram, porque vocês sabem. Né? E aí, talvez o caso mais fantástico disso, né, da Grécia Antiga, é do Sócrates, né? Que era filho ali de um escultor, o Sofronisco, e a mãe dele, que era parteira, né, a Fenarete. E aí talvez ele tira aí da própria mãe a ideia do parto, né, do nascimento e das suas teses, né. E filho de pessoas humildes, foi considerado o homem mais inteligente à sua época, né. Então mostrando esse processo da reencarnação, né, Paulo. E no caso aí do Segismundo, a gente vê aí a presença do mundo espiritual muito muito forte, né. Não porque ele era um espírito já que tinha atingido um certo nível de evolução, mas porque tem que ser assim. Né? A reencarnação, ela existe toda a equipe espiritual que se prepara, como eu já comentei em outro momento, existe o departamento de reencarnação no mundo espiritual. Se é um departamento, tem um povo que trabalha lá, tem os especialistas, então eles vão fazer todo o processo, vão analisar a ficha de cada um, vão reunir as pessoas, olha o trabalho que dá muito trabalho isso, eu não queria trabalhar nesse departamento, não. Fazer análise, aí depois a gente vê lá o Alexandre fazendo análise cromossômica e olhando e buscando ali a melhor opção para que aquele corpo fosse dentro do formato adequado para cumprir todo o seu processo enquanto encarnado. E aí tem mais a cota de fluido vital que vai entrar no indivíduo para ele permanecer aí a idade que precisa permanecer na Terra, enfim. São muitos fatores, né? São muitas coisas para se avaliar. E o espírito médio ou inferior, no nosso nível assim, não tem condição de programar a sua encarnação. A gente até pede, né? A gente vê no André Luiz, né? E o espírito fala, não, melhor não. Não, porque a gente fica muito empolgado no mundo espiritual, né? E esquece que quando reencarna, aí a carne, a matéria, ela nos pesa ainda, né? A influência da matéria é muito forte em nós. Então, eles fazem uma reencarnação preparada dentro daquilo que a gente pode cumprir. O nosso anjo de guarda nos acompanha aí mais fortemente, os espíritos familiares até uma certa idade, nos auxiliando, nos intuindo. É comum a criança ver, conversar com esses espíritos, né? Enfim. Então, há vários parâmetros interessantes aí, né, Paulo? E essa questão aí, ela mostra como, muitas vezes, o espírito reencarnante vai influenciar ali o óvulo e também na sua atração magnética para buscar ali o esperma para gerar a célula ovo que vai dar origem ao todo o processo de fecundação, né? E depois da maturação dessa célula ovo, dos seus processos ali de mitose, meiose, enfim, e se tornar um ser vivo, passando ali pela coisa que nós já falamos aqui, né, da ontogênese e da filogênese, remontando a todo o seu passado, não somente ontológico aí, né, da filogênese, mas também o psíquico, que vem à tona, né? Não é à toa que muitos espíritos nobres, quando reencarnam na Terra, dão uma escorregadinha às vezes. Vide Santo Agostinho, o próprio Saulo de Tarso, que nós vimos, né? E tantos outros espíritos, o próprio Francisco de Assis, que acabam se envolvendo em coisas e depois, né,
resolvem ali a seguir o caminho correto que tem que ser seguido, né? E um ponto que eu gostaria também de abordar, né? Essa obra, Missionário da Luz, é de 1945. DNA, né, começou a vir à luz em 1951. Então, né, algumas coisas, assim, mas Paulo, tu não citou DNA, mas falou desse mapa que o Paulo Lodi acabou de comentar, cromossomos, esse mapa, quer dizer, já está falando justamente sobre isso, né? Não usando a palavra, né, o termo DNA, por assim dizer, né, mas falando sobre isso. Uma das coisas que fica bem claro, né, inclusive no Livro dos Espíritos, né, a parte de fecundação não é no momento do ato sexual. Isso vai ocorrer horas depois. Então, então tudo isso nós precisamos ter em mente, esse trabalho que está sendo feito. E no Missionário da Luz ele fala muito sobre a parte de magnetização, que é o texto que eu li um pouquinho, da escolha da mulher, né, pelo parceiro, né? Ali existe uma atração, e isso também existe essa atração do óvulo pelo espermatozoide, né? E é interessante também no livro que ele não fala que, vamos dizer assim, que é o espermatozoide de maior superioridade. Não, é aquele que está sendo definido, né, para aquilo. Mas deixando mais uma vez, como deixa claro na obra, isso não é regra. Né? Não, sempre acontece isso. Quantas vezes, Paulo, não tenho nem ideia de quanto. Ao percentual, muito menos ainda, eu pelo menos não consigo chegar a isso. Nós porque o Paulo Lodge falou, estamos num processo de aprender e aprender muito sobre isso. Então nós estamos trazendo, né, obras confiáveis, né, como Missionário da Luz, né, pelo menos no nosso entender, né, no meu entender. Carlos, Simone, querem falar alguma coisa? Gostaria de colocar, então, alguns comentários aí. Essa questão da memória genética, né, que logo no começo dos anos 50, que depois que o Watson e Crick publicaram o trabalho deles sobre o DNA, sobre a hélice do DNA, eles começaram, aí a literatura científica não conhecia direito como é que a coisa funcionava, e começava a usar isso para explicar tudo, né? Inclusive tentava explicar os casos de reencarnação, a memória que tinha de vidas passadas, como sendo essa memória genética. Mas com o progresso da ciência, hoje a gente sabe que muita coisa que se imaginava na época, a genética não tem capacidade inclusive essa questão de memória, né? E o Banerjee, como ele citou aí, que era um professor da Universidade de Rajasthan, que iniciou as primeiras pesquisas sobre a reencarnação dentro de universidades, e depois essas pesquisas dele foram dadas continuidade por Ian Stevenson e também Dr. Hernani Guimarães Andrade, que usaram o método dele, né, um método científico, e para identificar casos resolvidos e não resolvidos de reencarnação. Os casos não resolvidos era aquele caso em que a personalidade anterior não era identificada. E aí, então, o Banerjee veio com a ideia de memória extracerebral, né? Usando uma nomenclatura para falar de reencarnação, que é mais adequada para falar em memória extracerebral, é a memória da reencarnação que teria ali, né? E um outro aspecto também a ser comentado é essa questão de a nossa cultura machista, vamos supor, somente o fim do século XX, né? Depois do século XXI teve um impulso, essa questão de, de, de entender, né, que homem e mulher são iguais, coisa que o Espiritismo já explicava, né, porque nós podemos encarnar tanto num corpo masculino como feminino, então daí tira qualquer primazia sobre um sexo, né, já que a gente encarna num e no outro. Então essa questão cultural de atribuir, né, ao sexo masculino, ao espermatozoide, praticamente a escolha, né, do ser a ser gerado, né? Hoje em dia existem pesquisas
no sentido de que o óvulo não tem uma participação passiva. A ideia de atribuir à mulher passividade é uma questão muito mais cultural, né, que essa questão cultural ela permeia as interpretações científicas. E hoje em dia está sendo questionada e está sendo pensada. Então está sendo percebido que existem outras funções ali que definem a concepção, que definem o destino do ser a partir da concepção. E é que está cada vez mais próximo do que o Espiritismo fala, né? André Luiz, nesse exemplo aí, belíssimo aí de Sigismundo, né? Que nos explica de maneira bem clara, bem lúcida, bem científica, como que é feita, então, a escolha do espermatozoide, a ação magnética dirigindo o espermatozoide em direção ao núcleo, né? Então é muito interessante, né? A ciência hoje está recebendo, inclusive, essas informações do Espiritismo. O Espiritismo vai dando os rumos, dando a régua e o compasso para que a ciência, através do seu método, vai chegar à conclusão, mais cedo ou mais tarde, que a reencarnação é realmente uma realidade biológica. E a partir daí, então, vai ser uma enorme revolução, né, na ciência em geral e na biologia em particular. Grato, Carlos, sem dúvida, né? E vale a pena repetir que a ciência já está chegando à conclusão que a inteligência, né, extrapola, transcende o corpo físico, né? Então, se passa, tem algo por trás disso tudo. Isso que é muito gostoso. Simone, quer comentar? Eu fiquei, assim, surpresa com esse livro Missionários. Eu já tinha lido há algum tempo. E os detalhes, né? A riqueza de informações que André Luiz coloca para a gente. E aí, fazendo um paralelo, estudando o perispírito, fala ali claramente das funções sem a gente perceber, né? Você lendo o livro, você está praticamente fazendo o estudo do perispírito, que fala de todas as funções, fala da formação, fala do DNA, fala da complexidade que é a ligação do espírito ali nesse processo de reencarnação. Eu já li o livro há algum tempo e confesso que a hora que eu li esse trechinho que você mandou para a gente aí, eu falei, nossa, olha, a gente leu e na hora não chamou tanta atenção. E aí agora você faz o paralelo e parece um processo simples, né? Assim, ao entendimento normal, mas aí você começa ali a pesquisar um pouquinho mais, você vê que é bem mais complexo. Tanto que o tempo todo André Luiz, no livro, ele mostra, né, ali a sua surpresa com tudo que ocorre no processo. Então foi muito bom esse trechinho, viu, Paulo, que você mandou para a gente aí da reencarnação do Sigismundo. E fica o convite, né, Paulo, para essa leitura, para você entender um pouquinho mais sobre as funções mesmo, né, do perispírito. Justo, justo. Não, eu influenciado por vocês, né, eu fiz um recorte ali, mas cabe certamente o seu convite, Simone. Leiam, né, reflitam e busquem e entender, né, esse envolvimento, como foi dito aqui, essa preocupação da espiritualidade com o nosso processo evolutivo, com nossa reencarnação. Tanto que existe, né, e nós sabemos, pelo nosso entendimento, né, esse departamento, vamos chamar assim, né, Paulo Lodi, preocupado com o processo de reencarnação. Se tem essa preocupação, é algo a mais que está sendo trabalhado, né? Não se investiria, por assim dizer, simplesmente para dizer que existe ali algo com relação a isso. Não, tem todo um trabalho a ser feito e nós estamos ainda aprendendo um pouquinho mais. Quer comentar, Paulo? Eu vou deixar uma dica de leitura para quem tiver interesse, né? Existia um espírito encarnado entre nós que também tinha uma grande sabedoria e conhecimento sobre isso,
e que a gente passou meio desapercebido dele, né? Dr. Jorge Andréa, lá da Bahia, né, que desencarnou com 100 anos de idade, e poucas pessoas conhecem as suas obras. Ele tem um livro sensacional que se chama Forças Sexuais da Alma. Então ele faz uma análise ali profunda a respeito da reencarnação, dos genes e até da psicologia, falando de ânima, de ânimos, do masculino e feminino. Então fala do inconsciente atual, inconsciente passado. Então eu penso que ele e o Dr. Hernani estavam muito irmanados aí nas ideias, que quando você lê um, lembra do outro e vice-versa. Então fica essa dica de leitura, muito bom esse livro, tem em PDF, quem quiser buscar depois, Forças Sexuais da Alma. Vale a pena, ele aprofunda ali num nível que eu fiquei espantado. Eu já li esse livro várias vezes e atualmente reli. E eu falei, puxa, é a mesma coisa que Simone falou, né? Não tinha percebido isso aqui antes, mas agora eu consigo ver que tem muita profundidade no livro dele, muito interessante. Grato, excelente dica aí. Fechamos essa parte? Querem comentar mais alguma coisa? Tranquilo? Um ponto também que ficou no nosso estudo, e falamos muito sobre o fluido vital, que é algo também que nós vamos buscar esclarecer um pouquinho mais. Para isso, nós temos uma das sugestões logo de cara, o Livro dos Espíritos. Sugerimos que vá, inicialmente, nós falamos também no nosso primeiro estudo dessa série sobre matéria, e lá tem algumas questões voltadas para a matéria. É o capítulo que se trata de espírito e matéria. Vai da questão 21 a 27. Vou trazer algumas aqui para pontuar. Fiquem à vontade para citar outras questões, para que a gente possa falar um pouco mais sobre fluido vital. Na questão 22, pergunta é: define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que pode provocar impressão sobre os sentidos e o que é impenetrável. Essa definição é exata? Resposta da espiritualidade. Sobre esse ponto de vista, é exato, porque fala-se segundo o que se conhece, mas a matéria existe em estados que são desconhecidos ao homem na Terra. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não provoque nenhuma impressão sobre os sentidos. No entanto, é sempre matéria, mesmo que para os homens isso não seja. E um exemplo que eu sempre dou, né, em alguns momentos, em algumas palestras, que eu pergunto para as pessoas assim, né? O ar é matéria? Tem gente que fala que não, né? Porque você não consegue palpar, né? Aí eu pego e falo assim, isso aqui é matéria? A pessoa fala, eu faço assim, ó. Falo, mas como que algo que não é matéria conseguiu mover matéria? Então, realmente, é matéria em diferente formato, por assim dizer. Aí entra densidade, peso, uma série de coisas. Complemento dessa questão 22, a 22A, Kardec pergunta: qual definição podeis dar da matéria? Resposta: a matéria é o liame que prende o espírito e é o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Ou seja, ele se utiliza e exerce ação sobre a matéria, o espírito. E uma nota de Kardec. Sobre esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual age o espírito. Eu vou trazer para comentário também, só para complementar, lá no capítulo que trata sobre a vida e a morte, tem duas questões que eu quero trazer para vocês. A questão 68, qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Resposta: esgotamento dos órgãos. Então, os seres orgânicos esgotou, ocorre a morte do ser orgânico. E na questão 70, o que acontece com a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? Resposta:
A matéria inerte se decompõe e forma novos seres. O princípio vital retorna à massa. Em algumas traduções, à origem. E depois tem todo um complemento dessa questão. Né? Se quiserem depois, nós podemos até citar, ou fiquem à vontade para citar. Chamo vocês aqui para que a gente possa falar um pouco mais sobre fluido vital. Vamos lá, Paulo. O fluido vital, né, ele é uma derivação do fluido cósmico universal. E o objetivo dele é fazer parte ali da constituição da vida, né? Sem fluido vital não há vida. Então, quando nós estudamos esse capítulo aí, fica bem claro isso, né? O espírito precisa da matéria de forma a animá-la. E para isso, há necessidade do fluido vital, né? E talvez exista uma cota do fluido vital, não sabemos ao certo como é que isso funciona, né? Mas o que nós sabemos é que o fluido vital ele se renova constantemente enquanto estamos encarnados, né? E o fluido vital está presente na natureza, nas plantas, no ambiente. Quando os espíritos superiores vêm, nos dão um passe, é também renovação de fluido vital. E fica muito claro ali que a vida ela é sustentada pelo fluido vital de combinação com os órgãos que estão no nosso corpo físico, né? Porque se os órgãos deixam de funcionar por uma anomalia, por um mau cuidado ou algo semelhante, então o fluido vital ele já não mais consegue exercer a sua função ali. E aí é que a vida deixa de existir, né? Então, de certa forma, quando isso acontece, não é que o espírito deixa o corpo, o espírito é expulso do corpo, porque não tem mais como ele atuar, né? Então, ele é expulso de alguma forma. E aqui entra a coisa que nós sempre falamos, né, Paulo? Mas é sempre bom lembrar. Existe a morte biológica para todos, mas a desencarnação é subjetiva. Então, a morte é um fenômeno objetivo, mas a desencarnação é um fenômeno subjetivo, que aí vai depender de uma série de fatores. E o principal deles é o desapego, né, e a consciência que o indivíduo tem da vida após a morte e de como ele levou a vida, né? Então, no livro que o Simonetti deixou para nós, né, Quem Tem Medo da Morte, ele explora muito isso, falando ali que a gente não precisa ter medo da morte, só tem medo da morte quem não viveu bem. Aquele indivíduo que tem a consciência culpada. Ele até fala, isso independe também do gênero de morte. Porque se o indivíduo viveu bem e cumpriu aquilo que deveria cumprir com a consciência tranquila, o tipo de morte, o gênero de morte, não importa. Pode até ser um resgate kármico, mas não importa se ele cumpriu bem, né? Porque tem indivíduos que morrem gradualmente com o esgotamento dos órgãos, né? Aquela morte da senectude, etc., e desencarnam muito mal, né? Porque esse tempo que ele está muitas vezes ali espiando na cama ou em coma ou algo parecido, né? Muitas vezes não é suficiente para que ele chegue ao mundo espiritual numa boa condição. É um período de reflexão, tá? Mas não é um período de reparação, porque só reparamos o mal com o bem. E aí vai precisar de uma outra reencarnação. E muitas vezes esse bem começa no mundo espiritual mesmo, né? Onde o indivíduo se apega ali a várias tarefas e cumpre como André Luiz, como Segismundo, mas ele precisa reencarnar. Porque ser bom, onde as pessoas são boas, é fácil. Por isso que a gente não fica muito no mundo espiritual. Chega uma hora que a gente precisa reencarnar para viver em contato com a matéria, experimentar as dificuldades, né, e passar por todo esse processo. E nesse contexto da morte, né, como nós vimos aí, quando morremos, né, o fluido vital, ele retorna à massa, excetuando-se alguns casos de suicídios, onde o fluido vital permanece impregnado ali ao indivíduo, porque aí tem um processo kármico, né, aí tem um processo expiatório em relação ao suicídio que é um pouco diferente. Ele fica ligado mais pelo pensamento, mas o fluido vital ainda está presente ali, a sensação que ele está vivo. E muitas vezes sente ali os horrores novamente da decomposição, enfim. Kardec aborda isso, a Ivone Pereira também aborda isso, né, no livro Memórias de um Suicídio. Então, é um livro fantástico também para a gente ler e estudar. Nos outros casos, né, a morte ocorre como ela tem que ocorrer, e o indivíduo vai para as zonas purgatoriais, digamos assim, do umbral, ou vai para as regiões boas das colônias, né? Existem espíritos, inclusive, que já vão
para níveis superiores, né, de outras colônias. Pode ser que em determinado momento ele até vá para um posto de socorro mais próximo à Terra, mas depois ele faz um trajeto diferente, né? Vou deixar o pessoal comentar um pouco, depois eu retorno. Ótimo, Paulo, ótimo. O- Quando você estava falando, me veio o Mensageiros, a obra Mensageiros, que eu também recomendo para entender um pouco mais essa parte do fluido vital. Vamos lá, Simone, depois o Carlos? Paulo, essa parte de fluido vital aí, às vezes não damos muita importância, né, como o Paulo Lodi colocou para a gente, mas ela é muito importante, né, desde o nosso nascimento, né, até a nossa partida, nos acompanha. E através de tudo, né, nós vamos ou damos mais vitalidade a ele, completando ele, né? A qualidade dos fluidos que estão à nossa volta. A gente vai ver bastante isso daí no livro da Gênese, né? Então fica aí o convite, que tem um capítulo bem interessante na Gênese que fala de fluidos também, né? Um capítulo à parte aí para estudo. Né? E o tipo, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ali, o sentimento, né, a vontade do espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, é o que vai nos dar determinadas características a esses fluidos, porque todos nós temos, né? Uns mais pesados, outros mais leves. Ora, desperdiçamos, né? Ora, cuidamos, né? Alimentamos ele com sentimentos bons, pensamentos bons, né? Sentimentos, virtudes, né? Amor, caridade, bondade aí, né? São fluidos bons, fluidos positivos e que dá um pouquinho mais de longevidade para nós, né? Aqui enquanto encarnados. Né? Então nós temos que sim cultivá-los. Só que por outro lado, como nós ainda estamos aí aprendendo, né? Estamos aí tentando cuidar um pouquinho mais aí do nosso espírito, nós temos também as nossas falhas, né, nossas fraquezas, então aí a gente vai desperdiçando um pouco mais desses fluidos. De que maneira? Nós pensamentos da mesma maneira, né, da mesma forma, os maus pensamentos, sentimento, ressentimento, mágoa, tristeza, orgulho, vaidade, enfim, né? Então tamanha a importância dos fluidos que nós mesmos, né, emitimos para nós e para os outros. Né? É importante que seja observado isso também, porque nós também conseguimos ali, né, ao mesmo tempo, né, vamos dar um exemplo aí, né, Paulo, uma prece, né, uma oração ali feita ali de coração com bondade, são fluidos bons, né? Aí aquele mau pensamento, né, de briga, de discórdia, é um fluido negativo. Então, ao mesmo tempo que você está se alimentando desse fluido, mesmo pensando ali, né, numa outra pessoa. Então, a gente tem que cuidar bastante dele. Grato, Simone, grato. Trazer o Carlos também para comentário. Só colocar aqui, Carlos, a questão 27 do Livro dos Espíritos, na hora que está tratando ali de espírito e matéria, pergunta Kardec faz: existiriam assim dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Resposta. Vou ler só uma partezinha da resposta. Sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade Universal. Mas ao elemento material falta acrescentar o fluido universal, que representa um papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Densa demais para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Vamos lá, Carlos, fica à vontade. Esse tema aí é um tema aberto ao estudo. Eu acho que a ciência do século XXI vai ter condições de contribuir bastante com isso aí. A gente, quando fala em fluido, a gente está falando aí do nomenclatura do século XIX. Nessa época, a ciência conhecia pouco da eletricidade, né? O elétron não era conhecido ainda, como é que a eletricidade se transformava.
Eles falavam que era um fluido que ia de um lado para o outro. É coisa que não se conhecia, falava que era fluido. Então, a amplitude da conotação da palavra fluido era muito grande. E depois, com o evoluir da ciência e a linguagem tem uma dinâmica também que acompanha, as conotações acompanham esse progresso, hoje em dia a gente fala em fluido, é alguma coisa que é propriedade de líquido ou de gás, alguma coisa que tem a capacidade de fluir, né? Mas no século XIX, então, a coisa era mais ampla. Então, quando a gente estuda isso aí, a gente tem que fazer essa contextualização, trazer essa ideia do século XIX para o século atual, pensando com a linguagem atual. Nesse olhar aí, se a gente vê na prática, né, o que seria o fluido vital? Na prática, se a gente olhar uma criança e olhar um idoso, bem idoso, a gente vê que a criança é plena de vitalidade, né? Literalmente, ela é turbinada, ela está cheia de vitalidade, essa capacidade, essa dinâmica que ela tem de pular, de correr, de ir para lá, de vir para cá, né? Quem tem neto sabe disso aí, né? Então, e por outro lado, a pessoa que já está avançado na idade, ou seja, que é jovem há mais tempo, ela tem essa diminuição da vitalidade, né? Então, então a gente imagina que é alguma coisa que a criança tem bastante, a vitalidade, e que o idoso tem menos, né? E a gente vê outro exemplo prático disso aí, o próprio Chico, né? Ele já estava na extensão da sua, um prolongamento da sua vida terrena aqui, da sua encarnação, né? Para continuar fazendo o trabalho que ele fez, né? Já no fim da existência terrena dele. Ele, às vezes, ele estava na cama como um cadáver ali, praticamente, totalmente desvitalizado, sem energia nenhuma. E aí as pessoas aplicavam passe nele, inclusive pessoas que eram jovens, que atuavam, né, no campo de educação física, aplicavam passe no Chico, e daí ele levantava, passava a noite inteira psicografando, quer dizer, aqui dava uma carga nele, como se fosse uma bateria de celular, né, carregava ele. Então, essa é a ideia, né, desse fluido vital, a ideia prática. Uma coisa que dá carga e que se esvai, né, com o passar do tempo. Agora, o que retém essa carga no organismo, eu acho que a própria decrepitude do organismo, a própria decadência do organismo, é que vai vazando esses fluidos, a gente usando essa ideia de fluido, que vai permitindo que ele vaze para todo lado aí, e a capacidade de reposição, então, fica menor. Chega num ponto que acaba não tendo mais condição de manter a vitalidade, aí o espírito não tem mais sustentação naquele organismo físico, acontece o desencarne, né, por impossibilidade de continuar assim. Então, essa aí eu acho que é a ideia que eu imagino, né? Não sei se o Simone, o Paulo Lodi, Paulo Maisardi, pode acrescentar alguma coisa nesses comentários aí. Eu vou passar para o Paulo Lodi, Carlos, mas quando você estava falando, me veio na memória, assim, é bem grosseira a comparação, a bateria de um carro, né? Ela vai recarregando, a vida útil vai passando, ela vai perdendo aquela capacidade de gerar até que se esgota, né, no final. É bem grosseiro, né, a comparação, mas para que a gente tenha um pouquinho, né, de entendimento. Essa, pelo menos, é a minha visão. Eu acho que foi perfeito, meu Paulo, porque é bem essa condição. Porque no caso da bateria ela ficando velha, mesmo que o alternador jogue energia nela, né, depois de retificar, ela joga energia na bateria, ela não consegue mais reter a carga, né? Chega num ponto que você não tem jeito, você tem que trocar, né, a bateria mesmo e colocar uma nova lá, né? Mesmo que você tenha um super alternador ali para jogar energia, ela não tem capacidade de reter aquilo, né? Perfeito, eu acho que é muito bem, muito tirado. Só. Paulo, você disse que queria fazer um comentário no final, fica à vontade aí. Na verdade, eu ia deixar o pessoal falar para eventualmente comentar, mas o pessoal comentou bastante, né? Então, é essa ideia mesmo, né? Da pilha, né? Do aparelho elétrico, onde o fluido vital ali seria a eletricidade que passa, né?
Daí ele ser confundido também com eletricidade, como os espíritos colocam, né? Dê o nome que quiser. Ele é uma derivação do fluido cósmico universal que gera vida, né? E cada um de nós tem, por se dizer, uma cota, digamos assim, desse fluido vital, que, como a Simone colocou, o Carlos, você também, Paulo, ele varia, ele oscila, né? Veja, quando nós ficamos doentes, parece que estamos com déficit ali de fluido vital. E aí, quando o corpo vai melhorando, parece que dá aquele up. Então, quando a gente toma um passe, né? A gente sente isso, porque o fluido magnético ali que está sendo colocado é fluido vital também. Uns doam para os outros, né? Tudo é equilíbrio na natureza, né? E não precisa estender a mão. Basta só chegar perto, né? Quem tem mais doa para quem tem menos. Tudo tende ao equilíbrio na natureza, né? Então, fica essa ideia para a gente. E com o passar do tempo, realmente, a bateria se desgasta, a pilha se desgasta, o aparelho elétrico se desgasta porque está usando, né? Então, em algum momento, o mecanismo de funcionamento do ventilador vai dar problema e ele vai começar a rodar mais devagar, mais devagar. A analogia que o Carlos falou, de uma hora ele para. E aí você pode ligar na tomada e bater, não vai, porque esgotaram-se ali os órgãos, digamos assim, né? A parte que, passando energia, faz o corpo funcionar, né? O aparelho funcionar. E é isso aí que o Carlos colocou, o Chico é isso, e o Divaldo também é assim, né? Eu acredito que, assim como aconteceu com o Chico, em determinado momento vai acontecer com o Divaldo, depois que perceberam que não era mais necessária a presença do Chico aqui na Terra, eles pararam de injetar o fluido vital nele. E aí ele desencarnou. E com o Divaldo vai ser a mesma coisa. Em determinado instante nós vamos ver o Divaldo envelhecer muito rápido, né? Porque ele está muito bem, com 96 anos de idade. Mas daqui a pouco a gente pode perceber, tomara que ele fique muito mais tempo conosco, mas a gente percebe que, assim, de um momento para outro, parece que a pessoa envelheceu muito rapidamente, né? Que é por conta disso, né? O fluido vital ali está se esvaindo e o check-out está chegando para a pessoa. Não tem como, né? Interessante. Bom, eu agradeço a vocês, realmente. Eu acredito que a gente conseguiu esgotar o tema fluido vital, né? Mas fiquem à vontade aí. Trazer também um ponto para reflexão, uma parada e uma reflexão. A questão é: o perispírito pode originar doenças? Porque nós estamos falando das funções, falamos de propriedades já. Então, nessa altura, isso tudo, essas propriedades, essas funções, pode contribuir para alguma doença provocada pelo perispírito? Vamos lá, Carlos. É um tema bastante interessante, né? A gente lê na literatura aí, ela é vasta e ela fala que o perispírito pode sim causar doença e causar saúde também, ou seja, recuperar a saúde, né? E agora, essa função do perispírito aí, ela está vinculada às questões kármicas, né? São questões bastante complexas, as variáveis que entram na composição da doença ou da saúde, né, em função de comportamento, em função de conhecimento moral que a pessoa tem, né? Se a gente pensar, estamos aqui para evoluir moralmente e intelectualmente. E o progresso moral, se ele não acontecer pela via da compreensão, do estudo, do entendimento, ele acontece pela via da dor, né? E quem providencia essa didática, essa linha pedagógica de fazer a correção da trajetória do espírito imortal que somos, é nada mais, nada menos que os registros perispirituais, que nos colocam, então, na rota, né, nos fazem retornar à rota do caminho do bem, do caminho correto, né? Porque a vontade de Deus é a criação do universo perfeito, no qual os seres habitem mundos felizes, em que a fraternidade permeie todas as relações, que não haja sofrimento e que haja uma felicidade plena, permanente, né, sustentada. E isso aí é conquistado pelo progresso individual, né? Os progressos individuais.
esses progressos individuais, então, eles formam uma extensa rede que constrói, então, essa realidade de perfeição que são os mundos felizes. Então, nós é que construímos os mundos felizes pelo nosso posicionamento, pela incorporação em nosso agir das qualidades morais que estão no Evangelho de Jesus. E se, por acaso, a gente sair dessa linha, a rede protetora que nos garante o progresso, que nos garante a evolução, ou seja, a rede protetora dessa determinação divina de progredir sempre até a perfeição angelical, ela atua numa malha fechada, como se diz no campo da engenharia, de controle, ela atua numa malha fechada, gerando retroalimentações, produzindo efeitos, ou melhor, produzindo defeitos, né, no corpo físico, que geram dores, e essas dores, então, vão produzir o despertamento e que nos farão, com certeza, buscar o caminho do bem, o caminho do Evangelho, e até que nós cumpramos essa missão divina coletiva de transformar, então, as realidades em mundos cada vez mais felizes, até o ideal final de perfeição. Grato, Carlos. Chamar a Simone também fez um comentário, né, anterior, falou muito da energia, né, e chegou a citar a energia que nós emanamos, que é uma energia negativa, infelizmente. E aí eu faço a pergunta para você mais uma vez também, Simone. O perispírito pode originar doenças? Essas energias negativas, será que contribuem para isso? Simone. Paulo, eu vou buscar ajuda na Revista Espírita de fevereiro de 1867, que traz essas questões e completa um pouquinho o que o Carlos colocou para a gente, que fala assim, ó, se a doença ou desordem orgânica procede do corpo, os medicamentos materiais sabiamente empregados bastarão para restabelecer a harmonia geral do corpo, matéria, né? Se a doença proceder do espírito, não se poderá empregar para combatê-la outra coisa senão uma medicação espiritual. Então aqui ele já vem colocando, né, o que o Carlos explicou para a gente muito bem. E aí logo abaixo diz assim o trechinho, né? Cuidando do corpo, destruireis o efeito, mas residindo a causa no perispírito, a doença voltará novamente quando cessarem os cuidados, até que se percebam que é preciso levar alures à atenção, cuidando fluidicamente o princípio fluídico mórbido, ou seja, a todo momento, sim, nós temos que estar atentos, né, a essas emanações, né, tanto espirituais quanto materiais do nosso corpo, porque sim, pode causar doença. E muitas vezes nós não damos importância, né, ao que ocorre ali ao nosso lado. Então, essa depuração que o Carlos colocou para a gente, né, do espírito, é importante, porque conforme ele vai se depurando, ele vai compreendendo o quanto, ao mesmo tempo que ele traz de benefícios para ele, e o quanto ele traz de doenças, né? Vai agravando ainda mais o seu estado, né? Grato, Simone, grato. Paulo, chega mais. Eu vou ser elemento discordante aqui de vocês. A gente tem que tomar cuidado quando nós lemos autores que interpretam Kardec. Muitas vezes eles nos levam a um negócio chamado falácia da falsa causa, ou falácia ou falsa causalidade, né? Que é um tipo de falácia não formal e que aparece e parece, né? Aparece em qualquer argumentação, perdão, né? Que estabelece uma relação de causa-efeito que na verdade não existe, né? E aí nos leva a uma falsa conclusão. Por exemplo, né? Choveu, portanto esfriou. Isso não é verdade, né? Choveu, né? Esfriou porque choveu.
né? Isso não é verdade. Não esfriou porque choveu. O contrário, sim, né? Pode ser verdade. Então, às vezes há uma confusão. E eu vou explicar. Eu acho que a pergunta está mal formulada, Paulo. Às vezes o autor, ele lê, ele deduz uma coisa, então ele quer nos induzir aquilo que ele concluiu. Eu não acho que o perispírito pode originar doenças. Eu acho que a doença surge como uma consequência do desequilíbrio do espírito. O perispírito é só o agente, o intermediário, como nós estudamos aí na matéria. O laço que prende. Então, tudo aquilo que fazemos ao corpo reflete no perispírito, né? E de onde vem o desequilíbrio? Vem daquilo que nós fazemos ao nosso corpo, que se reflete no perispírito. Esse é um caminho. O outro é o contrário, né? O perispírito não vai gerar doença. O perispírito vai trazer o desequilíbrio do espírito. Então, ele é o intermediário. Então, vejam, não é o perispírito que gera doença, né? Hipócrates já dizia, existem doentes e não doenças. Bom, a doença é o efeito. Onde é que está a causa? No perispírito? Eu posso interpretar assim, mas nós sabemos que o agente o agente é o perispírito, mas a causa causal está no espírito, está no pensamento desequilibrado, está na psicossomática que vai ser gerada. Então, permita-me ser o elemento discordante e colocar que entendo que a pergunta está mal formulada e nos leva a concluir que o perispírito gera doença, quando na verdade não é bem assim. Ele é o intermediário que vai gerar o desequilíbrio que está na mente do espírito. Por isso que a proposta da doutrina espírita não é curar corpos que derivam desse processo, é curar o espírito. É óbvio que o corpo estando doente, nós vamos tratar, né? Mas muitas vezes vai ser paliativo, como diz o Kardec. Temos que parar de espantar a mosca que gira em torno da ferida, né? Temos que curar a ferida. A ferida se encontra no ser imortal, que é o espírito, né? E que se manifesta por meio do corpo espiritual que estamos estudando, que é o perispírito. Não sei se eu me fiz claro, estou aberto a críticas, comentários, mas eu acho que a pergunta não está bem formulada e as argumentações dele, como eu disse, nos levam a essa falácia da falsa causa, né? Quando eu li isso, eu fiquei pensando, refletindo e queria compartilhar com vocês essa questão aqui. Não sei se é válido, né? Mas estou aberto aí ao convencimento de vocês, né? Como diz um grande presidente que esteve por aqui, não tenho compromisso com o erro. E eu sigo esse processo também, né? Não estou convencido ainda dos argumentos que o autor trouxe, né? Não, mas eu acho que a proposta nossa aqui, né, não é chegar num acordo, né? Justamente trazer esses pontos e cada um expor, né? E eu concordo parte também com você, né? O que me faz refletir é se o perispírito, enquanto o espírito encarnado, né, enquanto alma encarnado, ele serve como intermediário entre o espírito e a matéria, né? Desencarnou, ele não é mais o intermediário na matéria. Ele é o receptivo de tudo. Ele passa, minha visão também pode discordar, né? Ele passa a ser receptivo. Então, é por isso que eu coloquei, né, Paulo, que ele é o agente, ele é o intermediário. Ele recebeu. Então, por exemplo, um indivíduo que fuma a vida toda, ele lesou o corpo físico e lesou também o perispírito. Justo. Então, não foi o perispírito que causou a doença. Ele só recebeu a impressão que vem do desequilíbrio do espírito. Estou indo mais profundo. Então, quando a gente lê aqui a primeira frase que o autor colocou, né? Allan Kardec deixou claro como o perispírito pode originar doenças. Aí eu acho que os argumentos deles não foram bons. Ele está induzindo a gente a acreditar que o Kardec falou isso. Mas o Kardec não falou isso. O Kardec está estabelecendo uma relação de causa e efeito entre corpo, perispírito e espírito, né? Então, quando nós lesamos o corpo, o perispírito recebeu aquelas impressões. O perispírito não causa doença. Ele recebe as impressões. E aí, quando ele volta para o mundo espiritual, ele devolve para o corpo físico aquilo que... Quem foi o agente? O próprio espírito, né? O perispírito é apenas um intermediário que vai se moldar e que vai se adequar para tirar a imperfeição dele. Então, e aí, assim como ele vai ser o agente, quando o desequilíbrio
está no espírito, que vai passar pelo perispírito e vai se materializar no corpo físico. Então, eu não sei se eu fui claro nas minhas colocações, mas eu acho que tem uma pequena confusão aí na interpretação do autor. É claro que ele pode estar correto, eu estou totalmente errado aqui naquilo que eu estou falando. Não, e às vezes é entendimento mesmo, é a palavra, o formato, porque a questão é, né, o perispírito pode originar doenças, então através dele pode ser originado. Eu também tenho aí, vamos colocar, pode ter uma dupla interpretação. Ele, né, como agente causador, né, então ele provocando, ou através dele, né, através dele isso. Então são duas formas ali. Na primeira eu concordo com você, ele como o causador direto, ele, vamos dizer, espontaneamente ele provocar, eu entendo que não. Mas ele como sendo o agente que origina, né, que tem a origem da doença, né, eu entendo que sim. Né? Vamos ver. Tá, Quer Paulo, falar, Paulo? ele não tem a origem, né? Ele é o agente intermediário. Isso. Ele é o agente intermediário. Ele só faz a intermediação. Ele não origina nada. Então ele está aqui no meio. O corpo adoece, ele recebe a impressão, vai para o mundo espiritual, fica com ela. Quando reencarna, devolve. Né? Por quê? Porque o desequilíbrio está no espírito. E o espírito é algo que é a mente, ou seja lá o que a gente queira definir. Né? Então, por isso que eu coloquei que eu acho que existe uma falácia aqui que nos leva a uma conclusão que de fato não é verdade. Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Eu entendi o que você falou, não está errado também. É aquilo que a gente fala, né? Morrer e desencarnar, a gente confunde também e entende o que a gente quer dizer, né? Assim como nesse caso, a gente fica com o estudo do perispírito, porque o espírito para nós é algo inacessível ainda, não sabemos. Sim. Porque ele desencarna, mas continua o seu processo ainda, né? Ele não fica congelado. E dentro desse processo, continua sendo um processo evolutivo. Vou te dar outro exemplo que talvez clareie um pouco mais isso, Paulo. Né? Por exemplo, aquele caso que nós estudamos da licantropia. Né? O perispírito da moça estava doente antes dela se transformar numa loba? Não. Onde é que estava o processo dela? No psiquismo ou no espírito. E quando o agente trevoso, extremamente habilidoso, magnetizador, vai induzindo nela a culpa, o que acontece com o perispírito? Ele se transforma. Então a pergunta é, a doença estava no perispírito ou estava na mente dela? O perispírito é apenas intermediário. E aí o que precisa fazer para recompor o perispírito? Reencarnar. Quantas vezes forem necessárias, né? Por isso que eu discordo um pouco da afirmação do autor nesse sentido. No perispírito gera doenças? Não acho que gere. Eu acho que ele está no processo, mas a fonte, a causa causal, está na mente do espírito, tanto quanto encarnado quanto desencarnado. Tá? Não sei se deu para clarear agora. Eu gostaria... Vai muito lado moral aí. Fala, Carlos. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui. No aspecto filosófico puro, né, dentro da lógica, da coerência da lógica, eu acho que o Paulo Lógico está correto, porque o meio é meio, não é fim. Então, as causas não estão nos meios, eles simplesmente transferem, eles são intermediários. Né? Mas, agora, é que o perispírito não é exatamente um meio, nesse sentido de puramente um meio, ele tem outras coisas. A gente vê nos exemplos que tem das religiões, né, do perispírito como um traje branco que se suja, que se mancha. Né? Então, daí traz a ideia do perispírito como uma memória, né, que ele tem registros ali que devem permanecer esses registros até a hora que haja a limpeza do perispírito, até a hora que haja uma correção no espírito lá que reflita no perispírito uma veste limpa. Então, quem mantém a veste limpa é o espírito. Né? Então, nesse aspecto aí, a gente pode pensar, né, que o espírito, como causador da doença, ele tendo essas manchas ali, é que causaria a doença. Obviamente que a causa primária, né, seria o espírito. Ele seria uma causa secundária.
no encadeamento de causas, seria ali, né? Se eu comprei a gasolina mais cara no posto de gasolina, ou o posto que subiu o preço, não. A petroleira lá que subiu, mas ele repassou, né? Agora ele podia flexibilizar para repassar mais, repassar menos. Tem uma margenzinha ali que ele pode mexer. Então a causa secundária do aumento do preço pode ser o posto, que a petroleira aumentou 10% e o posto botou 15%, né? Então ele está atuando, né? A causa primária foi a petroleira, ele entra como uma causa secundária. Então, eu acredito que o perispírito ele possa atuar como uma causa secundária. Eu não sei se o Paulo concorda com essa argumentação aí nesse caso. Eu acho que o caminho é isso aí, Carlos, né? Ele não é o causador, ele é um agente ali que tem uma função muito clara, como você colocou, e aí sim concordo plenamente com o que você falou. Legal. A Simone? própria definição de Deus como causa primária de todas as coisas, as causas se remontam, né? E você tem Deus como a causa primária. Aristóteles mesmo, ele era cheio de história de causa, né? Tinha causa formalis, causa eficiente, né? Que é o agente que produziu a causa. Ele dividia a causa em vários aspectos, né? No caso, por exemplo, um vaso está pronto, né? Um vaso ficou bonito, assim. Qual que é a causa formalis dele? É a forma de vaso, é a forma dele que ele tem. Qual que é a causa materialis? Ele é de barro, ele podia ser de bronze, disso ou daquilo. Então, a causa da materialis dele. Causa eficiente é o cara que fez a motivação que levou o cara a fazer aquilo. Ele fez aquilo para ganhar dinheiro, ou fez aquilo para expressar a sua capacidade artística, né? Então, quando a gente fala em causa, né, Aristóteles ele destacou esses vários tipos de causas aí. E aí, entre elas, tem a história de causa primária e causa secundária, né? Excelente. Simone? Eu concordo com o Paulo Lobbe em pontos, e aí eu concordo com o Carlos também em pontos, né? A gente ainda tem muito a descobrir sobre o perispírito, né? E em várias literaturas, como o Lodge colocou para a gente, em várias literaturas confundem mesmo, né? Qual a função, né? O que realmente o perispírito faz. Eu já li, assim, já vi vários estudos falando falando claramente, né? Que ele não sente, ele não faz nada, ele apenas transmite a sensação, é um transmissor, que acho que é mais ou menos o que o Paulo Lodge colocou. Ele não sente nada, ele só vai estar transmitindo a sensação, ou para o espírito, né, ou ora para o corpo que vai estar refletindo, mas ele mesmo não tem nenhum sentimento, não tem nada. E em outros estudos eu já vi também o ponto de vista, né, da maneira como o Carlos colocou, que ele acaba tendo influência, sim, sobre ali o agente final. Então, a gente tem que estudar bastante ainda. Mas aqui, Paulo, se me permite uma colocação, né? Reforça mais uma vez para a gente sempre a questão de estudar Kardec. Sempre Kardec. Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns, a Gênese e as obras demais. Porque se a gente está bem embasado em Kardec, quando a gente pega autores que querem interpretar Kardec e trazer algumas ideias, a gente começa a pontuar e olhar e falar, não, eu acho que Kardec não falou isso aqui. Isso aqui a pessoa está deduzindo da cabeça dela. Então, uma ideia, eu já li vários livros sobre a evolução do princípio inteligente que eu discordo frontalmente do que eles colocam, né? Porque Kardec não falou aquilo, eles deduziram da cabeça deles, né? Então você vê vários autores que leram e citam Kardec. Kardec fala e tal, aí como o Carlos colocou anteriormente, aí eles vão colocando, na nossa conversa inicial, vão colocando as ideias deles, né? Mas citando Kardec. Eu posso criar uma tese totalmente esdrúxula citando Kardec, né? Eu estou embasado. Não está. Você está fazendo citações aleatórias, mas que não estão colocadas ali dentro de uma maneira lógica, né? Então, por isso que é importante estudar Kardec, saber o que a doutrina fala e o que aqueles que leram Kardec interpretaram. Veja o caso, por exemplo, do Rostand.
ele era do círculo ali de amizade do Kardec, participou ativamente da codificação, não como o elemento atuante, mas envolvido, e escreveu uma obra totalmente contrária de Kardec, ainda teve a audácia de escrever a revelação da revelação. Então, por isso que é importante estudar sempre, sempre a doutrina, né? Livro dos Espíritos, principalmente, a Gênese, e cada assunto ali buscar em Kardec, como o Carlos colocou, existem coisas que ainda estão abertas. E aí, como o Kardec coloca, se a ciência mostrar que nós estamos errados, nós mudamos, não tem problema nenhum, porque aí está o caráter científico e progressista, no sentido de progresso, né, não político, da doutrina espírita, né, de seguir sempre a ciência. Mas, como vocês várias vezes exaltaram aqui, né, Carlos, Paulo, 1945, já temos uma obra clássica, falando muitas coisas que a ciência não tinha acesso, e ainda muitas outras coisas que virão, né, que André Luiz, Emmanuel e tantos outros já trouxeram para a gente aí. Justo, justo. E isso faz parte do aprendizado, né? Chamar para a reflexão, voltar a ponderar, né? E entender, que nem a Simone comentou, de alguns autores, coloca o perispírito como simplesmente, né, isso, né, de deixar como o perispírito simplesmente um intermediário. É menosprezar a obra da criação de Deus, né? Se nós, como matéria, né, assim, rudimentar, somos tão complexos, que dirá do perispírito. Carlos, quer fazer um comentário? Essa questão do perispírito é muito interessante também. Outra palavra que eles usam é a questão de drenar, né? Drenar o perispírito, drenar os males da alma, né? A gente pensa o perispírito como uma esponja também, que ele fica impregnado, né, de fluidos ruins e que podem ser drenados, podem ser eliminados. Então, eu acho que tudo isso aí, eu acho que tinha que passar um pente fino e fazer um levantamento, né, né, o que o fenômeno, o que o conhecimento que a gente teria do perispírito justificaria todas essas imagens, todas essas comparações, todas essas referências ao perispírito. Né? A própria questão da memória mesmo. Né? Em computador, por exemplo, você tem memória lá no HD, você tem memória RAM, você tem memória, vários tipos de memória, você transfere dados de um lado para o outro. Né? Eu imagino que o perispírito também tem uma memória ali que fica registrando essas coisas aí. Agora, a memória permanente mesmo, a que levaria para frente a coisa no final dos tempos, seria a memória do espírito, seria o substrato que está a informação do espírito. Né? Então, tudo isso aí eu acho que é um espaço para ser estudado, para ser analisado, para ser pesquisado aí, dentro, né, do pensamento científico, dentro do conhecimento que a gente já tem de Kardec, de André Luiz e o progresso que veio daí. Fechamos por hoje, né, esse estudo, essa reflexão. Não esgotamos o assunto, tem muita coisa, e esse é o grande objetivo. Nós não estamos aqui para trazer a verdade nenhuma e nem chegarmos aqui, né, com um único pensamento. Por isso que nós somos únicos, com a graça do Pai, e assim nós vamos nos conservar únicos, porque dessa forma, um ajudando o outro, nós vamos caminhar sempre em frente, em busca de um único mestre, o mestre dos mestres, Jesus. A paz e a luz do mestre Jesus sempre presente. Até a próxima semana. E assim será.